Olá, bem-vindos à nossa segunda aula de comandos elétricos. Hoje nós vamos falar sobre os dispositivos de proteção. Os dispositivos de proteção utilizados em comandos elétricos são para proteger as instalações trifásicas que alimentam os comandos e as cargas trifásicas. Dois fusíveis são utilizados para fazer a proteção em comandos elétricos. O primeiro fusível é o NH, que você vê aqui nesta figura, dentro do painel elétrico aqui protegendo a rede trifásica. O fusível NH ele requer cuidados no momento da instalação e da retirada, necessitando de equipamentos de proteção e de dispositivos para sua retirada. O fusível Diesed é um fusível mais tranquilo, vamos dizer assim, ele não precisa de nenhum equipamento, né, só precisa do equipamento de proteção, luvas de proteção. É um fusível tipo rolha, né, tem de vários formatos as suas cabeças, que é para evitar a colocação indevida. Né. Os fusíveis fazem a proteção contra curto-circuito por efeito térmico, né, ou seja, quando a corrente que passa pelo seu corpo atinge um determinado valor, vai gerar um aquecimento do seu filamento que vai se romper. Então é assim que o fusível protege os circuitos elétricos trifásicos. Ele também protege contra a sobrecarga de longa duração, ok? Vamos para o próximo. Próximo aí são os DPS, né? Os dispositivos de proteção contra surto, eles não são muito utilizados para proteção de cargas elétricas trifásicas, ok? Mas equipamentos de automação, eles mais sensíveis, eles precisam de proteção contra surto. O DPS se tornou obrigatório a partir de fevereiro deste ano, de 2019, nas instalações elétricas residenciais. Ele já é comumente usado na indústria para fazer a proteção de equipamentos eletrônicos, de máquinas como CLP e unidades robóticas. Qual que é a função do DPS? É proteger contra um surto, né? Eventualmente um raio que cai na rede, causando aí uma sobretensão, ao invés de passar pelo equipamento, né, ele vai acabar sendo desviado aqui pelo disjuntor, pelo dispositivo de proteção contra surto, ok? Nesse momento não nos interessa falar um pouquinho sobre ele, interessa o fusível, que a gente já viu, que é o elemento de proteção dos motores trifásicos, e o DPS a gente vai deixar para falar um pouquinho mais tarde. Outro elemento importante para os comandos elétricos é o relé térmico, né? Para proteger as cargas trifásicas, né, os motores trifásicos, nós utilizamos esse relé térmico. O relé térmico, como o próprio nome diz, ele tem acionamento devido ao fator térmico. A corrente passando pelo seu corpo vai causar um aquecimento e, consequentemente, o seu desarme. A vantagem do relé térmico em relação ao fusível é que eu posso ajustar a corrente. Então, ele tem em seu corpo um botãozinho ali, um elemento ou amarelinho ou azulzinho aqui, nesse caso desse primeiro aqui, ó, ou amarelinho, no caso desse segundo aqui, que serve para ajustar a corrente de trabalho. Então, se o fusível vai proteger os fios, né, quem vai proteger o motor é o relé térmico. Além dos seus contatos principais, né, que são os 3 fios aqui para o trifásico, ele ainda possui 2 contatos auxiliares, o 95 e o 96, que é um contato normalmente fechado, e o 97 e 98, que é um contato normalmente aberto. Este elemento é amplamente utilizado na proteção de motores e de sistemas trifásicos. Outro sistema que é bastante utilizado é o disjuntor motor. O disjuntor motor é mais moderno do que o relé térmico, ele atende às normas de segurança NR35, onde a gente tem que isolar o painel durante uma manutenção, colocando dispositivos de bloqueio, como esse mostrado aqui na figura. Da mesma forma do que o relé térmico, ele faz a proteção do motor de forma térmica,
mas também serve como dispositivo de manobra, ligar e desligar. Então, quando eu emprego um disjuntor motor, eu posso deixar de empregar um relé térmico. Então, para fazer o sistema, ou eu uso um disjuntor motor, ou eu uso um relé térmico. O relé térmico é mais moderno, mais eficiente. Aqui está a simbologia do relé térmico. Aliás, no slide anterior tinha no slide anterior tinha a simbologia do relé térmico. Essa é a simbologia do disjuntor motor, onde eu tenho aqui, ó, a gente vê claramente um elemento seccionador e um elemento térmico. Okay? A vantagem desse sistema é que também eu posso ajustar a corrente em relação ao fusível. Okay? Os disjuntores motores possuem ainda acessórios para que a gente possa ligar nos painéis, como hastes e alongadores, de forma a colocar ele fora do painel, o usuário não precise abrir um painel para atuar sobre ele, desligando ele, manobrando o motor para eventual troca de manutenção, facilitando bastante o trabalho. Também em comandos elétricos nós usamos o relé de falta de fase. O relé de falta de fase ele é utilizado para monitorar as fases de sistemas trifásicos. As cargas trifásicas elas não podem ser ligadas quando existe ausência de uma das fases. Estes relézinhos de falta de fase monitoram as fases e, em caso de falta de uma das fases, eles propiciam a interrupção do circuito de comando, fazendo com que o motor se desligue. Então, o relézinho de falta de fase ele é bastante utilizado também na proteção de motores. Aí está um exemplo de ligação de um esquema de relé de falta de fase. Nós vamos ver em detalhes logo mais esse tipo de esquema, nós vamos ver a simbologia, mas guarde aí que a gente usa o relé de falta de fase quando eu preciso monitorar as fases, ok? Uma última coisa, mas não menos importante, é a questão do uso de EPIs quando se trabalha na retirada de fusíveis. Sempre que eu for retirar um fusível DIEZED ou NH, é necessário que eu utilize luvas próprias para proteção. Quando eu vou tirar um fusível do tipo NH, existe uma ferramenta especial para isso, que é uma manopla que tem no seu interior uma haste, uma base, que é para poder retirar, agarrar nas orelhinhas aqui do fusível e retirá-lo. Esta manopla ela é especialmente indicada quando eu estiver fazendo o trabalho da retirada, mas eu posso usar uma luva e a manopla, que possui um cabo para a retirada com segurança do fusível. Para validação da sua presença nesta aula, eu quero que você responda a 4 questões. Primeira, qual tipo de fusível devemos utilizar para a proteção de um motor trifásico? Segunda, qual a proteção oferecida por um relé térmico? Terceira, qual a proteção oferecida por um disjuntor motor? E quarto, qual a importância do uso do relé de falta de fase? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!